Olá, gente, boa noite. Começando a nossa live de hoje, Maiara Fafini já entrou por aqui. Um beijo, querida. Bom, a gente vai ter aí um bate-papo hoje muito especial com a Tula Pires, uma querida, uma mulher que se notabiliza também por seu trabalho acadêmico, intelectual. Então, uma mulher que a gente não só se referencia nela, mas se referencia em tudo que a Tula traz de reflexão para que a gente possa pensar esse mundo, né? Para que a gente possa pensar em como incidir na nossa realidade. Só para avisar para vocês, a gente também está fazendo uma transmissão pelo Facebook, então dá uma boa noite para a galera que está chegando aí no Facebook nesse momento para ver o nosso ao vivo. Acho que quando a gente falava ontem com o Paulo Pinheiro, um médico, vereador aqui no Rio de Janeiro, pelo PSOL, então um companheiro nosso de luta, de trabalho, ele trazia a necessidade, inclusive, da gente fazer esses papos, essas conversas também para que a gente possa informar as pessoas, levar também não só uma possibilidade de conscientização, mas também de ver o quanto que o período, esse momento, é justamente um momento em que a gente precisa levantar as nossas prioridades políticas e nossas prioridades também enquanto humanidade. Então, esse momento é um momento não só de discussão, mas de trabalho concreto, não só dentro dessas casas legislativas, mas também fora dela, né? Então, é muito importante a gente ter esses momentos de bate-papo, de reflexão. A gente está acompanhando e acompanhou esse último fim de semana muitos debates, né, com relação a não só o que o Moro representa e o que representou o pedido dele de demissão. Na verdade, ele apresenta esse pedido quando viu que a canoa era furada, né? Eu acho que ele já sabia disso tudo, mas ver ali a intervenção diretamente do Bolsonaro na Polícia Federal, uma polícia que investiga os seus filhos, também olhar o quanto que a linha tênue entre um autoritário que tem nas mãos hoje a possibilidade real de intervir com força política dentro daquilo que é a estrutura do próprio Estado, né? Então, importante a gente olhar para esse momento e também saber que o Moro não tem nada de santo, pelo contrário, ele topou o bolsonarismo, ele topou toda essa construção, mas ao mesmo tempo a gente não pode ignorar as denúncias que ele traz. Então, é um momento também da gente refletir sobre isso. Eu vou chamar aqui o Valmir Pimenta Lula, que na verdade é o companheiro da Tula, que vai entrar, porque a Tula não tem Instagram. Então, a Tula vai conversar com a gente pelo perfil do Valmir. Então, já vou fazer aqui o convite para ele aceitar. Tula entrar aqui no nosso ao vivo com a gente para apresentar também uma perspectiva desse debate da garantia de direitos nesse momento. Olha, Tula, querida, que saudade. Ei, tudo bem? Tô aí nessa loucura. Quero te agradecer por você ter topado o nosso convite de fazer esse bate-papo com essa galera que nos assiste aqui no Instagram, e a gente também está fazendo o debate cruzado com o Facebook. Então, eu acho que esse é o momento também da gente usar essas tecnologias para fazer outros debates importantes na sociedade. Obrigada por participar com a gente. Imagina, só você para me botar nas redes. Todo mundo me zoando, vai fazer o Insta. Eu pegando o Insta dos outros, gente. Na era das lives, gente. Eu pegando o Insta alheio para poder fazer a participação. Eu realmente não tenho, né? Não tenho. Eu sou a pessoa que recebo carta, gente. Se vocês quiserem mandar uma carta, eu recebo carta. Eu trabalho com carta, adoro carta.
Exatamente, a gente conseguiu trazer a Tula para as redes sociais, nem que seja por um curto período, mas que a gente possa, nesse momento de pandemia, isolamento social, quarentena, a gente possa ter a sua reflexão também, Tula, desse momento. Então, agradecer demais, mas eu queria saber, a gente tem falado muito sobre uma perspectiva de gênero e raça, como é que nesse momento de pandemia a gente tem também a invisibilização do que acontece nos países da África, e isso não é à toa, isso tem a ver com racismo estrutural, isso tem a ver com o que o Bembe tem chamado de necroliberalismo, né? O quanto isso se configura na política nacional e internacional também. E a gente queria muito te ouvir. A gente queria muito uma aula da Tula nesse momento para a gente conseguir pensar juntos em caminhos possíveis, né? Deu uma picotadinha aqui, mas eu acho que eu entendi. E aí, qualquer coisa, você me avisa também que se eu tiver perdido alguma coisa. Eu acho que, assim, além dessa brincadeira, né, de não gostar das redes e tal, de não ser a pessoa das redes, a das cartas, eu também tenho muita resistência em falar de coisas quando elas estão acontecendo. Eu acho que a gente não consegue entender direito o tamanho, a dimensão, e pode correr o risco de fazer avaliações que são precipitadas, né? Mas eu tenho olhado a pandemia não pelo que a pandemia traz, né? Mas por questões que a gente já vem falando há muito tempo, né? Que todos os movimentos negros e de mulheres negras vêm denunciando e vêm disputando e vêm batalhando há muito tempo, há muitas décadas, né? Há séculos, se bobear. E que no contexto da pandemia essas coisas elas ficam gritantes, elas ficam numa proporção e numa dimensão que fica só terraplanista para questionar, para achar que a gente está exagerando, né? Então, se a gente olha para o que está acontecendo agora, a gente vê o quê? A gente vê um contexto que lá na década de 80, quando a Constituição de 88 ela foi feita, a gente ofereceu à nação brasileira, ao Estado brasileiro, à população brasileira, muitas das ferramentas para lidar com uma situação como essa. Porque na Constituição a gente tem respostas, né, concretas, objetivas, que possibilitam políticas públicas, que possibilitam responsabilização dos poderes constituídos, de todas as esferas federativas, na concertação e na cooperação para dar conta de problemas graves como que a pandemia vem trazendo para a gente. Mas, infelizmente, o que a gente viu nos últimos 30 anos, ao invés de ter sido uma aposta nesse projeto político que foi construído a muitas mãos, com muita dor, com muito grito e com muita luta, no final dos anos 80, o que a gente viu foi um gradativo processo de sucateamento desse projeto de nação, né? Desse projeto das possibilidades que foram colocadas à mesa com tudo isso. É por isso que a pandemia ela teria outra, ela já tem, por exemplo, né, um cenário distinto num país como o Brasil por ter o SUS, mas ela não tem, né, todas as potencialidades de utilização do SUS, porque né, a gente optou nos últimos 30 anos não por fortalecê-lo, mas por sucateá-lo. Né? É uma Constituição que na parte orçamentária, quando determina, né, aquelas verbas mínimas que foram simplesmente inviabilizadas pela emenda do teto dos gastos, nas áreas de infraestrutura e nas áreas centrais e fundamentais de saúde, educação, previdência, assistência, a gente teria ali respostas importantes e acesso importante a recursos se a gente tivesse optado por fortalecer tudo isso. É uma pandemia que tem os seus efeitos exacerbados em mortes que são preveníveis, né? Então, todos os problemas congênitos que geram, todos os problemas crônicos, melhor dizendo, que geram o agravamento do quadro da Covid-19, são de doenças evitáveis e são de doenças que, se a gente tivesse um acompanhamento, né, que vai desde da segurança alimentar até,
né, uma utilização adequada dos recursos públicos de proteção, de saúde, de saneamento, de acesso à água, de tudo isso, a gente teria um quadro também do grupo de risco muito menor do que o quadro de grupo de risco que a gente tem hoje, né? É uma Constituição que, infelizmente, não foi aplicada no que deveria em relação à situação prisional, né? E a gente vê aí a realidade prisional estampando na cara da gente a nossa cumplicidade, inclusive agora, né, com a morte, com mortes evitáveis, né? Então, inclusive agora, enquanto tem muita gente lavando compra, né, neurótica, tem muito neurótico da água sanitária que continua lavando as suas compras e dormindo com a realidade prisional e com o contexto dos presídios nos termos em que estão, né, continuando não fazendo nada em relação a isso, continuando a tornar a prisão uma política, uma opção política possível, num contexto em que essa pandemia está esfregando na cara da gente, né? O quanto a gente não é nada, né, nesses processos. E em relação ao trabalho, trabalho, previdência e assistência, né, o tripé trabalho, previdência e assistência, que a Constituição teve um investimento extremamente importante, que infelizmente, tanto no tripé trabalho quanto previdência e assistência, a gente também viu sucateamentos sucessivos, né, e que também estão sendo colocados aí à prova. São as mulheres negras as que mais estão sofrendo também do ponto de vista da economia, né? Nós estamos basicamente no setor de serviços, que foi o mais impactado pelas medidas de isolamento quando ela foi possível, né, onde ela está sendo cumprida em alguma medida. Somos nós, 90% dos trabalhadores domésticos, que também estão sendo sumariamente dispensados, sem nenhum tipo de auxílio econômico, inclusive por quem continua recebendo os seus salários, né? E que continua sendo o neurótico da água sanitária. Então, acho que os neuróticos e neuróticas da água sanitária precisam, para além da neurose com a água sanitária e do hipoclorito, né, precisam entender qual é o seu papel, né, na reprodução da morte de si e da morte dos outros. Né, porque principalmente quem continua recebendo salário tem obrigação de continuar pagando, né, para que fique em casa, assim como quem está em casa recebendo salário. Aqueles trabalhadores mais precarizados e que estão sobre a sua responsabilidade, em alguma forma, né, enquanto empregador, enquanto prestador de serviço, enquanto alguém que coopera nas suas funções, enfim, no seu trabalho laboral, na sua atividade econômica, de alguma forma. Né. A gente vê um agravamento dessas questões relacionadas aos limites do trabalho, do que é considerado trabalho, do que não é considerado trabalho. Né? A gente vê, inclusive, entre mulheres privilegiadas e que estão recebendo salário, que estão em casa, que estão trabalhando home office, a loucura que virou. Eu não sei vocês, mas eu não estou nas redes, nem voltarei, porque eu não estou conseguindo dar conta. Tem 3 pessoas na minha casa, não estou conseguindo dar conta. Né? E olha que eu estou no grupo, quer dizer, então, por quê? Porque não tem limite para a gente, não tem limite entre trabalho e não trabalho. E se a gente também, nesse contexto, ao invés de ter tido um momento de parou geral, silêncio, bora entender o que nos trouxe até aqui, para ver se a gente tem condições de construir uma realidade alternativa, uma realidade de compromisso com a vida, né? Infelizmente, não. Infelizmente, o movimento que prevalece é o movimento da vida que segue e vamos embora tentar achar meios de fazer o que a gente fazia antes, né? Eu acho isso muito complicado, eu acho que o momento era para outra coisa, acho que era um momento de muito silêncio, um momento de muita reflexão e de comprometimento muito concreto, né, com tudo que nos trouxe até aqui para que a gente conseguisse viver uma realidade distinta da que a gente tem. Mas não tem sido isso, e aí a gente vê as mulheres, né, cada vez mais sufocadas, né, nesses processos de não ter limite entre o que é trabalho do que não é trabalho,
de novo, todas as críticas e teorias sobre divisão do trabalho, sexual do trabalho, estão cada vez mais explicitadas num contexto como o da pandemia, né? A gente tem também os riscos da violência doméstica crescendo de maneira exorbitante, né? A sexta-feira ou quinta-feira da semana passada saiu um dado de que houve um aumento de 50% das denúncias no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro envolvendo violência doméstica. Né? É óbvio que todos os efeitos que precarizam e vulnerabilizam ainda mais as mulheres num contexto de pandemia ficam agravados de uma maneira, né, bastante expressiva. E se a gente já não tinha políticas públicas e instrumentos públicos adequados para dar conta do acolhimento dessas mulheres e de seus filhos e filhas num contexto de não pandemia, porque de normalidade para a gente que é da zona do não ser, normalidade é um negócio que a gente não está conhecendo, né? O que a gente conhece enquanto normalidade é a violência permanente, mas num contexto de pandemia, até para a gente, isso se exponencia, né? Então, a gente tem aí um aumento expressivo da nossa vulnerabilidade e é uma pandemia que vem botar na nossa cara tudo isso. Né? Vem dizer que todas essas denúncias, todas essas disputas políticas, Twig, esses dados eu vi numa notícia. Ó, gente, eu não sei lidar com redes, não. Então, se eu responder um, não responder o outro, vocês não me levem a mal, não, não é preferência, não. É que às vezes eu vejo, às vezes eu não vejo. Não. Tá? Eu tenho esse problema. Assim, ó. Tula, vamos combinar assim. Aquela Você bem vai fazendo maluca. a sua reflexão, depois eu tento recuperar o que o pessoal está Ótimo, melhor, porque senão eu já começo a ficar biruta. Mulher, porque já teve até aqui, ó, pedido para eu chamar a Ana Flauzina também. Por favor, a gente pode. Ana é mais difícil do que eu, só isso que eu tenho para dizer. Imagina! Muita mulher preta poderosa na reflexão, gente. Não, então, acho que a gente tem essas mil questões, né? O racismo ambiental, que já afeta de maneira muito desproporcional as mulheres e as mulheres negras, ele fica muito explícito num contexto como de pandemia, porque a ausência de água, né? Do acesso à água, a ausência de acesso ao saneamento básico, a ausência de acesso a uma saúde preventiva, né? A ausência de políticas, né, de saúde preventiva, a segurança alimentar, a segurança pública como um todo, porque eu não acho que segurança pública seja o que essa gente entende como segurança pública. Né? Meu conceito de segurança pública ele tem a ver com escola, ele tem a ver com comida, ele tem a ver com instituições de acolhimento, de abrigamento, ele tem a ver com a possibilidade de viver uma vida plena. Eu acho que segurança pública deveria ser algo que se preocuparia em nos fornecer as condições necessárias para o exercício de uma vida plena, né? E não aquilo que vai definir com muita perversidade quem morre e quem não morre, né? Que é o que se tornou as políticas de segurança pública nos últimos anos. Então, acho que a pandemia deveria oferecer para a gente, de uma maneira contraditória, né? Porque não dá para ver nenhuma vantagem nisso, mas deveria ser para a gente um momento de não só de reflexão do ponto de vista introspectivo, né? E não concreto, mas um momento de impulsionamento de tudo aquilo que a gente já vem dizendo e que a gente já faz, porque se a gente está viva é porque a gente já faz muitas dessas coisas, né, Renata? No sentido de promoção da vida. Né? Então, se a gente fala de genocídio e fala, né, do quanto somos descartáveis na história política brasileira, esse era o momento da gente virar o jogo. Né? Deveria ser o momento da gente defender a vida, né? Defender a possibilidade de exercício de vida plena. Com certeza. E Tula, você trouxe já na abertura da sua fala o que é ou o que deveria ser, né, a Constituição brasileira, o que ela apresenta em termos de garantia da dignidade humana. Em 30 anos de Constituição, a gente não conseguiu fazer com que essa Constituição virasse concretamente políticas públicas que pudessem gerar
para essa população que parece que agora que os governos descobriram que estão em vulnerabilidade, e é impressionante quando a gente ouve falar a palavra vulnerabilidade, quando essas pessoas, exatamente, aquelas que já não têm um teto, uma casa para morar, e quando a gente vê, não, principal momento agora é você ficar dentro de casa. Quem não tem casa, Tula, fica onde? O momento agora é de lavar as mãos, fazer uma higienização, pegar aí a água sanitária para a pessoa que não tem água para beber. Então, a gente olhar essas contradições e ver o quanto que parece que o mundo descobriu que existe vulnerabilidade e a gente já tem denunciado há muito tempo isso, né? Você tem feito um trabalho muito importante quando você fala das políticas públicas e do teto dos gastos que você citou, o quanto que retirou dali dinheiro concretamente da saúde pública, porque a gente sabe que não é gasto, hein? E é importante você falar de teto de gastos, um nome absurdo para serviços que são essenciais. Então, não são gastos, são investimentos em saúde, em assistência social, investimento em educação. Isso é fundamental. Então, todo um processo, né? Só no teto dos gastos, a gente tem aí cerca de 400 bilhões a menos de investimento na saúde pública. E saúde é prevenção. É o que a gente está falando do que deveria ser. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente teve nos últimos 2 meses um contingenciamento do gasto em relação a saneamento básico. 94% daquilo que estava previsto para ser investido em saneamento básico, o Witzel contingenciou. A gente vê agora também uma demandada, e é importante, eu sempre tento fazer esse tipo de reflexão, com aquilo que está na nossa cara, né? O Witzel correndo para privatizar a SEDAI, nesse momento que a gente tem a favela e a periferia, Baixada Fluminense, Zona Oeste, sem água. Então, e não só nesse momento, né? Por isso que eu estou falando da vulnerabilidade, ela não é de agora. Ela já é antiga. A questão do desabastecimento da água é um problema crônico na favela e na periferia. É um problema crônico que a política pública negligenciou até esse momento e vai continuar negligenciando diante do que é a tentativa de mercantilização da água. Então, quando a gente olha esse escopo e o quanto que a prioridade política, né, não tem sido, e dificilmente a gente consegue fazer uma análise onde a prioridade política é a vida das pessoas, né? E você citou muito bem a questão da segurança pública. Hoje mesmo, lá no Complexo do Alemão, teve operação policial na Fazendinha, o Caveirão parou lá no meio da operação policial, os policiais saíram de dentro do Caveirão e invadiram a casa de uma moradora, fizeram de refém. Olha que loucura! Olha que loucura! Então, a gente tem esse tipo de coisa, a gente tem em plena pandemia. Então, não estou nem falando, o Caveirão não vai levar na favela a água, aquilo que o caminhão-pipa, aquilo que a SEDAI não está fazendo, porque há propositadamente um sucateamento também na estrutura da SEDAI, na estrutura daquilo que deveria ser o Estado fortalecido nesse momento de pandemia. Agora, também é muito simbólico quando a gente vê o mundo inteiro reorganizando exatamente a sua estrutura estatal, fortalecendo o Estado, justamente porque entendeu que, nesse momento, os únicos que podem, de fato, interferir para dar algum tipo de socorro à população é o próprio Estado. As empresas não estão preocupadas com isso. Elas nunca estiveram preocupadas com a vida das pessoas. Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão e eu acho ótimo quando você fala do que é a reprodução da morte, né? Essa reprodução da morte é justamente dada não só, né, nessas linhas tênues que a gente está mostrando de desinvestimento, mas também no que tange a situação prisional, né? Então, quem é que está hoje nos presídios lotados, insalubres? São exatamente as pessoas que sempre estiveram em vulnerabilidade, as pessoas quem são essas pessoas que sempre estiveram em vulnerabilidade? É a população negra, é a população pobre da favela e da periferia. Então, é um ciclo
É um ciclo muito perverso de reprodução na morte, não é mesmo? E eu acho que, assim, tem várias coisas, né, que dá vontade da gente falar enquanto você estava comentando. A primeira delas, retomando, assim, né, que a Constituição é o nosso ponto de partida, digamos assim, porque é o último projeto político escrito que a gente tem, né, e um projeto de Estado, né. Quando a gente fala que o Estado tem obrigação, né, de dar conta de saúde, educação, saneamento, segurança, todas essas questões que a gente estava falando, a gente não fala isso porque isso é uma opção nossa, porque a gente gostaria que fosse assim, ou porque a gente defende esse modelo, mas porque esse é o modelo que está pactuado e determinado no texto constitucional. Então, tem um uso de dizer que é constitucional. Muita coisa, só porque tem alguma palavra escrita na Constituição, tem uns usos, né, da ideia de liberdade que são muito complicados, feitos ultimamente, né? Mas só porque tem a palavra liberdade escrita na Constituição. Então, qualquer coisa, qualquer palavra escrita na Constituição, as pessoas tomam como sendo constitucionais. E esquecem de tomar a Constituição a sério. Né? Então, o Estado tem a obrigação de fazer tudo isso porque a gente determinou. E isso está escrito. Esse é o pacto político que nos trouxe até aqui. E qualquer um, de qualquer vertente, que defenda, né, que possa, de alguma maneira, sustentar sua própria função dentro da máquina pública, só pode fazer em nome dessa Constituição, e é por isso que tem a obrigação de fazer. Né? Eu estava revendo a do Ronilson, porque eu só vejo o negócio quando vai para o YouTube, quando tem negócio, de Instagram. Aí eu estava revendo ele falando, eu morri de rir, não, ele falando da frustração do Paulo Guedes, que não está podendo botar nada em prática de tudo que aprendeu na escola de Chicago. Morri de rir. Mas é isso, e ele não pode nem poderia, porque tanto é que para ele tentar fazer isso, ele precisa acabar com a Constituição. Por isso que a imperatividade das ditas reformas tem sido o único instrumento possível de governabilidade, ou pelo menos tem sido a gramática que une uma série de setores da política nacional. Né? Exatamente o que só é possível fazer sucateando esse texto constitucional. E é impossível que a gente mantenha. E por que eu voltei nisso? Eu voltei nisso porque eu acho que tem uma outra dimensão do problema que nos trouxe até aqui, que é a cumplicidade dos poderes constituídos com o genocídio da população negra no Brasil. Né? E aí tô voltando a isso também, porque o povo pediu para chamar a Ana, e isso é uma coisa que eu, Ana e Felipe, Ana Flauzino e Felipe Freitas, a gente vem falando disso há algum tempo e vem trabalhando nesse sentido há algum tempo. Todos os poderes, né? Não só o executivo, né? Mas todos os poderes, inclusive o legislativo e o judiciário, né? E aí aqui eu vou insistir no judiciário em razão da área em que eu atuo, e em razão de ser também, historicamente, aquele que menos se vê acumpliciado desses processos, o que mais gozaria de uma aura de neutralidade que não existe. Né? Ele é um poder político e, como poder político, ele atua. Né? E a gente sabe disso, a gente percebe isso, mas ele ainda goza, na opinião pública, de uma certa aura de neutralidade, de imparcialidade que não existe. Né? E o que a gente vem trabalhando em relação a essas coisas, né? O quanto o próprio Poder Judiciário, assim como o Legislativo e assim como o Executivo, estão diretamente implicados nesses processos que determinam a morte prevenível, né, e injustificável de pessoas no Brasil. Pelos mais diversos fatores. E a pandemia é apenas algo que exponencia, né, o que já ocorre de maneira rotineira no contexto prisional, como a gente já falou, e de maneira rotineira nas comunidades periféricas no Brasil. Os nossos índices, né, de morte, infelizmente, a gente não tem, com a falta de testagem, a gente não vai ter nem elemento para fazer esse tipo de comparação, mas seria interessante, por exemplo, a gente ver, né, os níveis de morte que a gente tem em situações de normalidade, digamos assim, ou de situação de não pandemia, em contextos de maior precarização e de não precarização, e como é que isso se dá. Mas por ausência de testagem, a gente possivelmente não vai conseguir chegar a um panorama razoável para pensar nisso. Mas, de qualquer maneira, o que a gente está querendo dizer é que se há hoje, né, algumas medidas
que a gente possa identificar como medidas de algum tipo de responsabilidade e compromisso com a vida, como, por exemplo, algumas políticas estatais, né, ou estaduais, de apoio ao isolamento, são políticas estaduais que, num outro sentido, são políticas extremamente genocidas, extremamente comprometidas com a morte, né? E assim se elegeram. Então, eu vou pegar o nosso governador, aproveitar que o mandato é do Rio, a mandata é do Rio, então vou falar exclusivamente do Rio, mas não porque seja algo que só aconteça no estado do Rio de Janeiro, mas é um governador, como você falou, que no meio de uma pandemia não só faz operação, como invade a casa das pessoas. Como é que um governador que quer se colocar, né, no âmbito nacional como um defensor de políticas de isolamento, né, alguém que quer se contrapor ao governo federal, dizendo que no estado do Rio de Janeiro as pessoas têm que ficar em casa, né, sucateia a SEDAI, inviabilizando que as pessoas tenham acesso à água, né? E, além de não ter acesso à água, né, que fiquem em casa, se invade a casa das pessoas, né, numa política extremamente genocida. Né? Tem um grupo, uma articulação grande, que está em torno da DPF 635, que é a DPF pela vida das favelas, que é uma DPF que está discutindo agora sim, momento de pandemia, é momento de discutir não se o Moro traiu ou não traiu o Bolsonaro, porque essa não é uma discussão do tipo nossa. Esse é o momento da gente discutir, sim, os usos de helicóptero em operação policial em favela do Rio de Janeiro. É o momento da gente ir para cima do Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal assumir a responsabilidade que tem na reprodução da morte. Quando, diante de medidas como essa, ele não toma as decisões que ele precisa tomar, não responsabiliza os poderes constituídos que ele precisa responsabilizar e ele tem mandato e missão constitucional para fazer. É preciso que a gente entenda tudo isso, é preciso que a gente denuncie, né, a falaciosidade desses governos, né? O governo de São Paulo, a mesma coisa. O governo de São Paulo, a mesma coisa. É um governo que se elegeu defendendo morte em escala industrial, como é próprio do neoliberalismo. E agora vem posar de defensor de vida. Para defender a vida, tem que defender a vida mesmo. E defender a vida não é qualquer coisa. E defender a possibilidade de vida plena para toda uma população é menos qualquer coisa ainda. Então, é preciso que essas pessoas, né, se impliquem com aquilo que dizem, né, tenham responsabilidade com aquilo que fazem, porque não é um mau arremedo de uma parte do discurso que vai resolver o nosso problema. É isso. Não dá para dizer defender isolamento e defender a vida vendendo a SEDAI, né, e levando, ao invés de levar para a favela infraestrutura e acesso e aparelho público de cuidado, levar para a favela caveirão e produzir morte e terror num contexto como esse. De morte e de terror, né? Que foi o que elegeu cada um de vocês. Vocês precisam acertar as contas com a população em relação a isso. Vocês precisam ser responsabilizados, inclusive juridicamente, por tudo isso. Né? E não receber louros como se estivessem fazendo, inclusive quando defendem o isolamento, mais do que exige a função constitucional e a missão constitucional que é própria do cargo que cada um ocupa, né? Exatamente. Eu acho que é super importante o que você está falando, Tula, porque a gente vê a possibilidade, inclusive, desses governadores tentarem ali fazer uma polarização, falsear uma polarização com o Bolsonaro, quando eles foram eleitos no mesmo palco do Bolsonaro, eleitos na mesma lógica da necropolítica bolsonarista. Tá claro isso, né? A relação do Witzel com o Bolsonaro e com o bolsonarismo, ela é muito óbvia, né? Ela está colocada na política dele. O próprio Dória também tem isso na política dele lá em São Paulo. Então, é importante que a gente denuncie esses lobos em pele de cordeiro, né? Porque parece que aquele e aquela que não negam a ciência são os salvadores da pátria, né? É uma coisa, uma loucura isso, né?
só porque o cara não nega a ciência e em dado momento disse que o isolamento social era algo importante, que a quarentena era algo importante, que os cientistas de fato têm razão, as pessoas já veem o cara como salvador da pátria, quando, na verdade, o que ele está fazendo, ele mandou um pacote para a Alerj, né? Um pacote, mandou na segunda-feira à noite, em pleno feriado, mandou um pacote de extinção ou privatização de órgãos públicos fundamentais, como a própria FAPERJ, né, que tem todo o trabalho, que estimula a pesquisa, como as próprias universidades. A gente vê a UERJ hoje num caminho fundamental na pesquisa contra o coronavírus, inclusive o Hospital Pedro Ernesto é um hospital de referência. Então, a gente vê esses governos agindo exatamente com a lógica privatista, com a lógica da morte, escolhendo para si, nesse momento de pandemia, de fazer com que o mercado se assenhore, se aproprie daquilo que é público, daquilo que deveria ser do Estado. Enfim, não à toa sucatear o ERJ, não à toa sucatear a SEDAI, como a gente viu no início desse ano, no ano passado, não à toa inviabilizar a possibilidade de pesquisas, para que a gente possa ter um Estado soberano, ter, né? Porque todo mundo sabe disso, né? Que ter pesquisa é ter soberania, né? Então, quando você traz também o debate da DPF com relação às operações policiais, eu acho que foi um ganho ter esse debate também nesse momento, porque ele é inviabilizado de todas as formas, né? O judiciário inviabiliza, os poderes legislativo também inviabiliza esse debate do ponto de vista da garantia do direito à vida e à dignidade humana, mas a gente vai ter que ir caminhando e colocando a contradição também para eles. Eu acho que isso é fundamental. E aí, eu falei para você que ia colocar aqui algumas perguntas das pessoas. Tem a Nanate Costa, que pergunta: as pessoas estão lutando pela sobrevivência. Refletir sobre a sua existência é criar uma consciência de classe e criar uma consciência de classe é possível nesse momento? Eu acho que é importante a pergunta da Nanate, porque quando a gente está falando de quem é que sempre foi vulnerável, de quem é que está morrendo, é exatamente quem sempre esteve na base da pirâmide, né? Da base da pirâmide social. E você colocou muito bem, Tula, a questão das mulheres negras. Não à toa, a primeira morte registrada pelo registrada por coronavírus no Rio de Janeiro foi exatamente de uma empregada doméstica, onde os seus patrões tinham ido viajar, voltaram os dois já positivados com coronavírus. Sabidamente positivados? Sabidamente. Não liberaram a empregada doméstica e ela foi trabalhar, pegou o coronavírus e morreu. Então, é muito importante a gente colocar o quanto que tem nesse escopo, obviamente, a classe que se os poderes, né, o poder econômico e político não matar diretamente, deixa morrer, né? É uma pergunta difícil, acho que é uma pergunta que não tem uma única resposta, inclusive, né? Porque eu acho que há caminhos e caminhos, dependendo do que a gente entenda como consciência de classe, a gente vai passear aí por caminhos muito distintos, né? Eu prefiro entender que esse é o momento para a gente se apropriar, né, de alguns delírios, digamos assim, que nos foram oferecidos como uma espécie de depósito de rancor mesmo, né, como algo que fosse capaz, algumas ideias, algumas perspectivas que nos foram colocadas, né, como forma de dar uma apaziguada, né, nas reações
que são esperadas de seres humanos diante de violências sucessivas e permanentes, é isso que a gente está chamando de depósito de rancor, que é um momento que pode se transformar também no momento de formação de consciência de classe, mas que pode se transformar em uma série de outras consciências, né? E aí eu não sei, e aí eu acho que cada um tem o seu caminho nesse processo e tem a sua agenda, inclusive, nesse processo. Então, o que eu acho que é comum à pergunta que a Nath coloca, eu acho que a preocupação de fundo dessa pergunta, e que eu acho que é comum a essas múltiplas possibilidades de agenciar essa preocupação, é isso, né? Se esse estado, né, da meritocracia que nos foi ofertado como uma dessas desculpas, um desses delírios, né, que são colocados para a gente diante das sucessivas portas fechadas que a gente recebe, dependendo de como estejamos posicionados socialmente. Assim como a ideia de democracia racial, assim como a ideia de que não existe mais um sexismo, né, de uma ideia de que não existiria mais, ou que não existe uma heteronormatividade ou a heterossexualidade, não só como opção sexual, como orientação sexual, mas muito mais do que isso, como um sistema político, como algo que informa as nossas relações e as nossas instituições, né, como se a cisgeneridade também não tivesse que ser colocada em discussão e em confronto. Eu acho que é isso. Eu acho que é o momento da gente entender como é que todas essas relações operam, como é que cada uma dessas dimensões determinam as nossas possibilidades e impossibilidades diante da vida, né? E tentar desfazer os delírios e transformar e pegar, né, todo o nosso descontentamento diante dessas violências permanentes e transformar isso em material político, em força política. Né? E força política não só partidária. Não estou falando de força política do ponto de vista partidário. Quem tem disposição para transformar isso em político partidário, que eu faço, muito obrigada, Renata, por você pegar essa parte que eu não faria jamais. Né? Mas é preciso que alguém faça esse serviço e graças a Deus que você está aí para fazer. Entendeu? E tantas outras e tantos outros. Então, acho que é isso, acho que é um momento, para alguns vai ser momento de consciência de classe, para outros vai ser um momento de tomada de consciência racial, né? Para outros vai ser um momento de tomada de consciência do quão a cisgeneridade é informadora das nossas vidas, né? E a gente entender o impacto disso, não só na vida de pessoas trans, mas nas nossas vidas também, a gente se dá conta disso e baixar nossa bola em uma série de aspectos, né? E se comprometer, e se responsabilizar e reparar, tanto quanto a gente pede reparação, a gente fazer reparação naquilo que nos cabe fazer, né? E também do ponto de vista do machismo, do ponto de vista da heterossexualidade compulsória, do ponto de vista... Gente, eu acabo fazendo, ou tentando fazer uma luta que propõe a imbricação entre todas essas medidas, né? Por quê? Porque você estava ouvindo o Babá Dailton semana passada e a gente tem uma outra forma de pensar a vida, de pensar a relação com a natureza e a relação com as pessoas. E só é possível fazer de forma integrada, de forma imbricada. Não tem outra. Eu não faço isso por uma opção teórica, eu não faço isso porque eu gosto do conceito da Odete Curiel, embora adore a Odete Curiel, o conceito que ela fez, porque é um conceito que né, ele resumiu algo que a gente já fazia e dava outros nomes. Mas não é por uma opção teórica, é por uma opção política, é de como a gente lida com a vida, como a gente está no mundo. Então, Nath, se para você, né, a pulsão pela consciência de classe que vai conduzir esse movimento, tanto melhor. Se é o antirracismo que vai conduzir esse movimento, tanto melhor. Se é a luta feminista que vai conseguir, que vai conduzir esse movimento, tanto melhor. Se é a luta mulherista que vai conduzir esse movimento, tanto melhor. O que é importante é que esse movimento não se encerre em si, né? Conduzido por uma dessas lutas, se comprometa, né, com a confrontação a todas as formas de violência e uma mobilização, né, desse confronto à violência pela vida, pela defesa da vida. Eu acho que é aí que a gente consegue ter não só
o cumprimento de uma missão que honra aquelas mulheres pretas que nos fizeram possibilidade, né, Renata? Porque se a gente hoje está aqui com algum tipo de audiência, né, e algum tipo de respeitabilidade, foi porque teve muita gente antes da gente tornando isso possível, né? Porque a gente sabe que mesmo assim os nossos corpos mobilizam outros tantos efeitos para além, né, de um circuito muito fechado e pequeno, respeitabilidade, né? Mas é em honra, né? Em memória, em respeito, né? A quem nos fez possibilidade, a quem nos trouxe até aqui e que nos trouxe até aqui assumindo riscos que não necessariamente a gente tá tendo tem que lidar, né? Enfim, nos preservando com isso de alguma forma. Então, acho que é isso que é importante a gente fazer, sabe, Nath? Eu acho que pode ser a consciência de classe, sim, algo que oriente esse movimento, que puxe esse movimento, assim como eu acho que podem ser outros fatores, desde que sejam medidas de reflexão, de combate, né, às violências permanentes. E acho que isso é o mais importante, porque um dos aspectos da sua pergunta é que as pessoas estão lutando pela sobrevivência. E quando a gente está falando de antirracismo, de uma luta feminista, de uma luta que não seja heteronormativa, uma luta que não seja classista, a gente está falando disso, a gente não está falando de outra coisa. Eu não sei quem é que consegue imaginar que quando a gente discute essas questões, a gente está discutindo o sexo dos anjos. Eu acho que isso só faz sentido para quem efetivamente está privilegiado. Né? Eu acho que para quem está privilegiado, talvez a conversa seja outra, mas para nós que não somos os privilegiados, né, essa é uma discussão sobre sobrevivência. É disso que a gente está falando. A gente está falando daquilo que nos inviabiliza, aquilo que define a nossa morte, independente do que a gente faça. Né? Quando a Exatamente. gente fala de genocídio, né, da população negra, independente do que a gente faça, a gente é o alvo preferencial do Estado brasileiro. Então, discutir isso é discutir sobrevivência, é lutar por sobrevivência também. Claro, não são lutas complementares e foi importante você falar do lugar de cada um nessa luta, né? Eu acho que isso é fundamental, que a gente se reconheça dos lugares que nós estamos, que são lugares essencialmente diferentes, que têm uma possibilidade outra na nossa sociedade, mas o quanto que a gente precisa dessa complementariedade das lutas. E importante também, quando você traz, a gente só vai ter mais 10 minutos, Tula, porque a gente não tem ainda um Instagram bombado que dá para fazer 3 horas de live. A gente só Nem consegue ninguém fazer uma aguenta, hora. Renata. A gente não, que isso, que Não, loucura. O tem povo gente já que tá aguenta. ótimo, vamos dar tchau. Então, gente, vou fazer aqui um comercialzinho, dá coraçãozinho aí do lado, para que a gente possa ter a nossa página engajada também no Instagram, porque eles trabalham com audiência, né? Esse é o mercado da audiência. Infelizmente, a gente vai ter que também tentar ocupar esses espaços para que a gente possa ter debates como esse. Então, bota o coraçãozinho aí, chama a galera para assistir. Eu já aviso que a gente vai colocar esse debate com a Tula no YouTube também, depois a gente disponibiliza aqui, então a gente vai salvar para que essas reflexões que a Tula trouxe com tanta qualidade possa ainda reverberar mais e mais. Então, Tula, falando desses lugares, né, que a gente ocupa, eu vi que a Danda colocou aqui se isso pode trazer ainda mais abismos entre brancos e negros no que tange a entrada e permanência nas instituições. Enfim, não deu para colocar todas as perguntas aqui, mas eu acho que a Tula também dá faz uma fala que engloba muitas das questões que as pessoas colocaram aqui. Então, é importante a gente ter essa possibilidade também de refletir a fala da Tula diante das complexidades que a gente tem concretamente, né? E desse lugar que a gente ocupa, Tula, importante dizer que a gente entrou com um projeto de lei impedindo a privatização da SEDAI, a gente entrou com outro projeto de lei fazendo com que haja distribuição alternativa de água nas favelas na periferia, isso se daria por caminhão-pipa ou por distribuição de água engarrafada. A gente conseguiu, na semana retrasada, né,
aprovar um projeto de lei para abrigar as pessoas hoje que estão em situação de rua ou que são sem teto. Esse foi um projeto de lei muito importante, apesar de ser um projeto autorizativo, colocar em questão o uso dos prédios públicos abandonados e dos prédios privados abandonados no momento de coronavírus, né? Que a gente possa dar uma utilidade, se é de abrigo, eu acho que é fundamental, porque a gente sempre falou do quanto que esses prédios públicos estão aí desguarnecidos. Essa semana a gente tem um projeto de lei também na pauta da Alerj que fala sobre a população privada de liberdade, né? A gente sabe que é um tema fundamental, a gente está acompanhando os números absurdos de pessoas que estão morrendo dentro do presídio, mas como não há testagem e como a subnotificação ela é muito real, a gente tem essas mortes hoje dentro do sistema prisional tidas como causa indeterminada. E a gente não sabe se um dia a gente vai ter, de fato, o diagnóstico do que aconteceu com essas pessoas que estão privadas de liberdade. Então, esse projeto de lei fala com relação à visitação, fala com relação também à transparência sobre a situação dessas pessoas que estão hoje cumprindo pena, seja no socioeducativo também, que é um tema, não sei se vocês acompanharam, teve há 2 semanas atrás, teve ali uma rebelião no sistema socioeducativo. Então, a gente está acompanhando de muito perto tudo isso, né? A gente lançou um Zap da Cidadania também para que as pessoas possam entregar denúncias, demandas, enfim. Também fizemos um projeto de lei, junto com a bancada, inclusive, garantindo que a estrutura dos hotéis sejam para acolher essas mulheres em situação de violência, que essas mulheres possam levar seus filhos também para os hotéis. Enfim, a gente tá ali numa linha de frente que é muito difícil, mas que é fundamental dentro desse Estado que se coloca aí como o principal violador dos direitos humanos, né? É esse o tema que a gente tem. Então, Tula, enfim, a gente também está acompanhando todo o processo de mobilização dentro da favela e da periferia, porque não foi o Estado que chegou lá. O Estado chega lá com arma, chega lá com caveirão. Mas hoje, concretamente, tem uma forte atuação, porque sempre teve, não é de hoje, não é do momento do coronavírus. A favela sabe se organizar para mutirão, a favela tem expertise, sabe aonde mora cada uma das pessoas que estão em maior situação de miserabilidade. Então, foi a favela que deu resposta para os seus, né? Fazendo campanhas de doação, campanhas para recolher alimento. E também foi a própria favela que fez campanhas de conscientização e de informação com pessoas da comunicação comunitária. Então, a favela tem uma autogestão própria que é importante, mas isso não quer dizer que nós não vamos deixar de cobrar que o Estado garanta a dignidade dessas pessoas. Mas, efetivamente, Tula, o que a gente teve até agora de medida real e concreta foi a auto-organização da favela e da periferia. A gente viu muitas mulheres negras à frente desse processo, porque a gente sabe, a gente que vem da favela, constrói toda uma vida de periferia, a gente sabe o tamanho da responsabilidade que cada um e cada uma ali tem com a coletividade, né? A favela tem muito a ensinar para o poder público, a ensinar para o poder, enfim, judiciário, legislativo, enfim, queria colocar isso. E queria, Tula, que você já fizesse uma fala também, se despedindo com as suas considerações finais. E eu quero te agradecer demais por você ter aceitado o nosso convite e também ter dado essa aula importante de uma reflexão ou outra sobre esse momento tão dramático para toda a humanidade, concretamente, né? Obrigada, Rê, obrigada por essa conversa, gente, nesse mais longe das pessoas. Eu, como não sou das redes, fico mais longe ainda, então foi uma delícia, para mim voou o tempo, né? Espero que não tenha sido inflatório nem chato, porque a gente, quando começa a falar, não quer parar. Queria, para além de falar, né, da articulação que está rolando, é isso, né? A gente precisa, enquanto
máquina pública, potencializar essas iniciativas e os saberes que as comunidades, que são as comunidades mais precarizadas, já têm e já fazem, né? Então, cabe ao Estado cumprir a sua missão constitucional, né? Se o Estado cumpre a sua missão constitucional e reconhece, não atrapalha e não mata as pessoas, né? A favela, por exemplo, consegue, com acesso, né, a essa estrutura pública que a Constituição exige que exista, né, e que seja oferecida a esses lugares, a esses grupos, a gente conseguiria fazer muito mais, a gente conseguiria ter muito mais potência, a gente conseguiria ter, né, lugares de pulsão de vida, né, como a gente conhece, né? Porque a gente conhece essa parte das favelas e dos subúrbios como pulsão de vida, mas a gente podia ter muito mais pulsão de vida se a gente não tivesse que gastar tanta energia, né, para ficar vivo, né? Só para ficar vivo. A gente gasta demais, a gente gasta energia demais para ficar vivo, né? Seria muito bom que o Estado cumprisse, né? Seria muito bom, não, seria necessário que o Estado cumprisse a sua missão constitucional, porque é isso que justifica a sua existência. Queria só deixar aqui que existe uma articulação, porque eu vi que tinha algumas perguntas dizendo o que eu faço em relação à DPF da vida nas favelas. Eu queria só dizer algumas instituições que já estão diretamente engajadas nessa DPF, que pode ser que vocês possam procurá-las. Então, Defensoria Pública, Conectas, Instituto de Direito, Justiça e Memória Racial, Mães de Manguinhos, Fala Cari, Papo Reto, Redes da Maré, ISER, Justiça Global, Rede de Comunidades contra a Violência, Movimento Negro Unificado, são uma delas. E queria também dizer de uma iniciativa que eu acho muito interessante, que está acontecendo, que acontece aí pelo Instagram também, de vez em quando eu uso e pego emprestado o Instagram do Valmir para acompanhar o trabalho da galera, que é o Infovírus Prisões, que é uma junção de pesquisadores de instituições de ensino distintas, entre públicas e privadas, que tem feito um trabalho muito bacana de informação em relação às contra-informações que são feitas em relação à população prisional, por tudo que a Renata estava destacando e que a gente veio conversando desde o início em relação a falta de testagem, a subnotificação, a todas as mentiras e que eles defendem em relação à questão prisional. Então, os grupos tem a galera da UNB, a galera do Asa Branca da UFPE Unicap, tem um grupo de pesquisa em criminologia da da Estadual de Feira de Santana e da Estadual da Bahia, Federal de Santa Catarina, Federal de Santa Maria. Então, enfim, são grupos que estão nesse Infovírus prisões, que tem trazido informações importantes para a gente em relação a essa galera. E é isso, assim, agradecer muito a Renata. O assunto que nos trouxe não é dos mais agradáveis, mas, né, a gente está aqui tentando cumprir parte, né, da nossa missão, que é, enfim, não deixar a bola cair, né, e não deixar de pressionar. Então é isso. Obrigada. Desculpa aí a falta de trato com o negócio, que é um negócio que mexe, que eu não tenho nem material para negócio de. Me disseram que eu tinha que ter um negócio para o telefone ficar parado, não tenho. Tem na mão mesmo. Estou com o braço doendo. Você foi perfeito. Ó, a gente está com um minutinho final. Você foi ótima. Parece que faz live todos os dias. Beijo, gente. Estou mandando beijo para todo mundo. Tá bom, Tula, muito obrigada. Gente, muito obrigada por vocês ficarem com a gente até agora. Acho que a gente teve uma aula maravilhosa com a Tula, essa mulher que é nossa referência, de como também a intelectualidade é importante construir essas referências dentro das universidades, dentro daqueles que têm aí que trazem para nós o pensamento crítico e a possibilidade de transformação real na sociedade. Então, Tula, um beijo grande, beijo para vocês que ficaram com a gente até agora. Seguimos fortes, seguimos juntos, em quarentena, com isolamento social e se fortalecendo enquanto as lutas que a gente topou fazer para uma outra sociedade que busca aí não só a possibilidade de mudança com relação a discriminação social, de gênero, raça e classe, enfim, tudo isso que tanto
letal no cotidiano, né? Então, um beijo enorme para vocês. Beijo. Seguimos juntos, Fiquem em seguimos fortes. casa, se cuidem. Quem puder, fique em casa. Beijo. Obrigada, Tchau. Tula. Tchau. Tchau. Como é que eu saio? Não sei.